Olá, hoje quero começar a nossa conversa contando uma história. Conta a história que um dia o burro de um aldeão caiu num poço. O animal zurrou muito durante algumas horas, enquanto o dono procurava ajuda para tirá-lo de lá. Não encontrando jeito de tirá-lo, o aldeão então decidiu que não valia a pena tirar o burro, pois o custo-benefício era muito grande por salvar um burro velho caído dentro de um poço seco. Melhor mesmo era tapar o poço seco com o burro velho dentro, muito mais fácil. Afinal, para se enterrar um burro num buraco pronto é preciso de poucos recursos. Convidou então alguns vizinhos para o ajudarem. Cada um pegou uma pá e começou a jogar terra para dentro do poço. O burro, ao perceber o que estava acontecendo, começou novamente a zurrar desesperadamente. Mas pouco depois, para surpresa de todos, não se ouvia mais nenhum zurro do burro, só se ouvia o som das pasadas de terra caindo no poço. O aldeão, muito curioso, resolveu olhar o que estava acontecendo e ficou surpreso com o que viu. O burro estava fazendo uma coisa incrível. O burro sacudia a terra que lhe caía nos lombos, usando-a como base para ir subindo. Então a terra caía em cima do burro, o burro se sacudia e a terra se acumulava para eles usando como apoio e ir subindo. Assim, todos viram com espanto como o burro chegou à boca do poço e, com um salto, saiu em disparada campo afora. Sou João Camolês, psicólogo cognitivo, aprendendo como ser um burro mais inteligente. Antes de iniciar a reflexão desse vídeo, quero compartilhar com você dois desafios que venho buscando com conscientização e determinação. Sem determinação, a coisa fica muito difícil, se não impossível. Às vezes, é muita terra sendo jogada em cima da gente, do lombo da gente, e pouca agilidade da gente para se desfazer dela. O primeiro desafio diz respeito ao afastamento do mundo memético que estamos vivendo intensamente nos últimos tempos, com nossos hábitos modernos baseados em memes, dos mais sérios aos mais esdrúxulos, mas sempre memes, ou seja, imitação. Da imitação cognitiva à imitação prática, habitual ou vice-versa, o pulo é quase nada. E a gente sabe que imitação é morte certa para o bom senso. Esse desafio me leva ao segundo desafio, que é o exercício constante da habilidade de flexibilização do conhecimento, buscando sempre ampliar os canais de observação e análise dos fatos e crenças que habitam, que povoam o nosso cérebro. Para que isso aconteça, é necessário transitar e ocupar lugares diferentes, posições de observação e análise dos fatos. É preciso ver a vida e seus fatos com filtros ou óculos diferentes do que a gente costuma usar sempre. Como o nosso cérebro funciona melhor praticando algo concreto, o exercício então consiste em visualizar uma mesa de jantar com todas as suas cadeiras disponíveis para serem usadas, vazias. Sobre essa mesa, a gente coloca o fato ou situação da vida a ser observado e então vai ocupando as diferentes cadeiras para compreender as coisas de um outro ângulo. Isso funciona e quanto mais pratico, mais fácil fica tal atitude. Com isso, eu acredito, é possível investir na flexibilização do pensar, do sentir e agir e se afastar da intolerância e rigidez mental presentes no universo memético, de pura imitação, ambiente que nós estamos sempre navegando. O que não falta é poço seco, esperando que a gente caia e não saia mais. Bem, dito isso, o fato dessa vez que quero colocar sobre a mesa para refletirmos juntos nesses minutos é o nosso corpo. Isso mesmo, o nosso corpo. Saiba que todo corpo é fato e todo fato
tem poder de transformação da realidade. O burro do aldeão que o diga. Coloquemos nosso corpo sobre a mesa da vida, então, agora, e observemos. Pergunto: você acredita que o corpo humano, e também o corpo dos demais animais que habitam com a gente nesse planeta, nossa casa comum, tem sido um corpo banalizado, tomado, domado, amestrado, descartado como produto de mercado? Acredita nisso? Ou você acredita que, apesar dos pesares, ainda somos dono do nosso corpo e que esse corpo continua sendo a condição primeira, insubstituível e inalienável da nossa existência? Acredita que é o nosso território primordial, nosso templo sagrado? Somos de fato donos do nosso corpo? Nosso tempo é curto aqui, então farei o que for possível para iniciar pelo menos uma provocação. Uma provocação um pouco mais dura, contundente e mais necessária, visto que sem corpo, sem chances, sem possibilidades. Salvar nosso corpo é a tarefa de todos os dias, o dia todo. Todos os dias temos que dar conta do nosso corpo até a saída da boca do poço para continuar trotando no movimento da vida. Esse é o desafio. Para iniciar a nossa reflexão, quero apontar então pelo menos 3 grandes grupos de corpos com seu modo de existir no mundo. Eu estou colocando aqui 3 grupos, mas podem existir outras formas dos corpos estarem existindo no mundo. O primeiro grande grupo são os corpos negados de existir. O segundo, os corpos anestesiados ao existir. E o terceiro grande grupo, os corpos conscientes de existir. Vejamos então o primeiro grande grupo, os corpos negados de existir. Esses corpos podem ser negados pela força da natureza, com seus fenômenos naturais avassaladores, como terremotos, tsunamis, vulcões, enchentes, incêndios florestais, nevascas. Aliás, dizem que são fenômenos naturais porque não acontecem a partir da intervenção humana. Mas tenho minhas dúvidas sobre isso, visto que o ser humano tem impactado direta ou indiretamente, se não sobre todos os fenômenos, pelo menos em boa parte deles. Afinal, somos quase 8 bilhões de seres ávidos circulando pelo planeta Terra. 8 bilhões de seres ávidos por energia, porque é de energia que nós vivemos, circulando pelo planeta Terra. E não podemos esquecer nesta lista os fenômenos biológicos com suas doenças pandêmicas, com os famosos e históricos agentes infecciosos transmitidos pelos animais, como está ocorrendo com o Covid-19. Milhões de corpos tiveram sua existência interrompida devido a essa pandemia. Uma parte devido ao poder de mortalidade do vírus e outra parte por manipulações humanas, políticas e econômicas bastante ideológicas, confusas, enganosas e muito pouco preocupadas com a existência de alguns corpos. E aqui já aponto nessa lista a presença de um fenômeno natural chamado ser humano, que você há de concordar, se não totalmente, pelo menos parcialmente, que esse fenômeno ele deixa um rastro de destruição por onde passa. Desde os primórdios até hoje em dia, nós deixamos esse rastro, concorda? Esse furacão natural, chamado ser humano, que constrói, assim como destrói tudo que toca, é fabricante de uma máquina paradoxal chamada sociedade. Uma máquina que tem se tornado cada vez mais refinada em promover mais vida, alegria, prazer, conforto, mas promovendo também muita dor, muito abandono, muita morte. E esse é o paradoxo. Aquilo que nos dá vida também nos apresenta a morte. O sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman,
tem uma frase contundente que diz que na sociedade de consumidores ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria. E de preferência que seja uma mercadoria vendável, senão não vale a pena. Fazendo um breve parênteses aqui, Bauman nos legou importantes obras nas quais ele trouxe o conceito de modernidade líquida. Segundo ele, vivemos em tempos líquidos, onde nada é feito para durar. Tudo escorre pelas nossas mãos, pelos nossos dedos, como água líquida e fluida. Nosso corpo físico também rola nessa enxurrada da modernidade líquida. Nosso corpo também foi tomado, objeto, mercadoria, produto, fluido, líquido, descartável, banalizado, muito banalizado. Nesse instante, por exemplo, muitos corpos estão sendo triturados pela grande máquina social que não os reconhece como existentes. São corpos invisíveis, zumbis sociais, devorados pelo trabalho escravo, pela miséria, fome, pelas doenças. Corpos que morrem na contramão, atrapalhando o tráfego, como diz Chico Buarque na sua canção Construção. Morrem nas ruas, grupos de minorias, guetos, povos esquecidos. Muitos corpos armados até os dentes mataram milhões de outros corpos em combates nas guerras e invasões de territórios, a título de movimentação econômica, mesmo que a justificativa seja outra, mas sabemos que a motivação é sempre econômica. Aliás, diga-se de passagem, ganha-se muito dinheiro com corpos mortos. Quando esses corpos negados são lembrados por alguém ou algum segmento social os descobre como fatores de proveito ou lucro para movimentar a roda da fortuna comercial, aí a conversa é outra. Sabemos como funciona, pois vemos isso acontecendo muito perto de nós o tempo todo. Até parece ser um processo natural por ser tão comum, só que não. Não é por ser comum que é natural. E é claro que não podemos nos esquecer aqui dos grandes homens e mulheres ou organizações que estão sempre lutando para adicionar um mínimo de dignidade a esses corpos sobreviventes na roda dos enjeitados da sociedade. Homens, mulheres e organizações humanizados e humanizantes que gritam o tempo todo que isso não é natural, que não faz parte da natureza humana depredar e aniquilar outros corpos. Aliás, nosso corpo é até protegido legalmente, mas convenhamos. Bom, esse é um universo que eu deixaria para os profissionais da área. O segundo grupo de corpos são os corpos anestesiados ao existirem. Corresponde a um outro processo sistemático, devorador de corpos, muito mais soft, que vai induzindo o nosso corpo de forma muito mais prazerosa, anestesiada pelos desejos, desejos transformados em necessidades diárias. O verdadeiro canto das sereias. Esse processo é mais indolor e é um processo que não tem volta, porque tem muita coisa boa, mas também tem muita morte presente espalhada nesse processo. Essa visão também parece trágica, trágica se os memes virtuais não a transformassem em comédias, né? Afinal, no nosso país, quanto mais trágica a situação, maior a piada. Que, aliás, tem também seu objetivo anestésico. Uma boa piada e nada como uma boa piada para transformar preconceitos e seus similares em algo natural. Vai disseminando algo e transformando o natural. Nesse processo, não há dor, só prazer, conforto. Se houver dor, será algo muito rápido, nem vai dar para perceber. Até porque o prazer e conforto constantes superam qualquer dorzinha boba infringida ao nosso corpo. Falando em dor, lembro uma outra frase do Bauman em que ele diz que a nossa induzida intolerância à dor é uma fonte inesgotável de lucros comerciais. Olha aí. Por essa razão,
podemos esperar que essa intolerância se agrave ainda mais em vez de ser atenuada. Nossa induzida intolerância à dor. Sabemos bem o que é isso. Tem por objetivo fazer com que nossa carne não se contraia e nem se traia no processo fabricador de produtos, como denuncia Zé Ramalho na canção dele, Vila do Sossego, que nas torturas toda a carne se trai, que normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, displicentemente, o nervo se contrai com precisão. Muito sutil, mas sempre com precisão. Isso o mercado não pode tolerar. Nada de dor, nada de contração dos nervos e traição da máquina de fabricar sossego, certo? Precisa-se muito de corpos mansos, entorpecidos, adormecidos, anestesiados, entregues por desejo próprio, sem culpa, sem castigo, prontos para jogar terra em cima de outros corpos velhos, dentro de um poço seco. E aí a nossa moral, a nossa ética rola enxurrada abaixo, né? Vamos rir e vamos consumir. Rir e consumir são excelentes remédios para as dores do corpo, da mente e da alma. Só que não. Repito, na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria, produto. Somos produtos do que produzimos. Aliás, diga-se de passagem, somos produtos com valores bem inferiores aos produtos que as indústrias e o mercado induz como promessas do conforto. Quem nunca ouviu ou não conhece a canção do Belchior, Balada de Madame Frigidaire, recomendo que ouça, pois essa obra poética cantada pelo Belchior se aplica a todos os outros produtos que nos encantam com suas promessas de conforto, prazer, bem-estar, conexões afetivas virtuais, poder, promessas factuais e imaginárias, efetivas e enganosas, e tudo isso extremamente necessário. Como disse, um caminho só de ida, sem volta. Mas não custa sacudirmos as terras que caem em cima do nosso lombo, ficando atentos com um olho no peixe e outro no gato, concorda? A letra toda da canção, da balada de Madame Frigidaire, é interessante. Mas lembro aqui um determinado trecho que diz: ando pós-modernamente apaixonado pela nova geladeira. Primeira escrava branca que comprei veio e fez a revolução. Esse eterno feminino do conforto industrial injetou-se em minha veia, dei bandeira. E ao pôr fé nessa deusa gorda da tecnologia, gelei de pura emoção. Ora, desde muito adolescente me arrepio ante empregada debutante. Uma elétrica doméstica, então, que sex appeal. Dá-me um frio na barriga. Penso que já ficou clara a ideia dos corpos anestesiados ao existirem, certo? O resto da canção fica para você dar uma olhada. Veja lá, ouça. O terceiro tipo de corpos são os corpos conscientes da sua função de existir. São corpos que não se vendem nem se trocam por bagatelas, mas se conduzem e se autogovernam. São corpos conscientes de uma existência inalienável, de ser território pessoal, bem administrado, íntegro, conhecedor dos seus limites, valores, possibilidades. Corpo como condição imprescindível para o bem pensar, sentir e agir, mente sã, corpo são. Com função de movimentação dinâmica em favor da construção de um mundo mais solidário. Corpos que se unem e se atam como elos, formando correntes e redes solidárias. Corpos que salvam outros corpos e os mantêm na dignidade com seus direitos e deveres, como vimos o tempo todo isso acontecendo durante essa pandemia. Muitos corpos se arriscando por salvar outros corpos, outras vidas.
Corpos que constroem conexões humanas profundas de diálogo, intimidade, respeito, cuidado, compreensão e responsabilidade com o outro diferente. Corpos templos de dignidades com alicerces e colunas flexíveis, resilientes, que nunca desistem e esperam, mas esperam construindo proativamente a esperança de uma humanidade mais humana e menos produto, certo? O tempo se estendeu demais, obrigado pela paciência de vir comigo até aqui na reflexão e espero pelo menos ter provocado alguma reação no seu corpo. E o meu recado é que não espere para prestar atenção e dispensar cuidados ao seu corpo somente quando ele estiver aniquilado, aniquilado por uma situação física ou mental traumatizante, limitante dos seus movimentos, uma doença grave ou terminal, ou seja lá qual for a situação ou contexto que queira acabar com a existência do seu corpo. O meio está sempre querendo jogar terra em cima da gente e nós temos que estar esperto para isso. Cuide com muito zelo do seu corpo, sempre, sempre. Seja gentil com ele todos os dias, bem antes que ele venha lhe faltar. A nossa natureza é não machucar a nós mesmos e nem aos outros, certo? Ok, combinado. Fica aqui então um desafio e espero ter provocado pelo menos uma reflexão, porque o nosso corpo é tudo o que temos para o dia e é ele que temos que defender, ok? Obrigado, um abraço e até mais.